noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, que bom que você veio para o lugar certo, numa noite especial, uma noite de louvor e adoração ao nosso Deus. Só Deus é digno de receber glória, honra, louvor e adoração. Por isso estamos aqui nessa noite. Eu quero saudar a todos. Você que está nos assistindo no Instagram, Deus te abençoe. Você que está no canal da Primeira Igreja Batista de Minas Flores, Deus te abençoe também. Deus tem uma palavra para falar no teu coração também nessa noite. Vamos iniciar esse culto orando ao Senhor, pedindo as bênçãos dos céus que sejam derramadas neste lugar. Amém? Vamos orar? Pai Santo, o Senhor é um Deus digno de glória, honra, louvor e adoração. Só o Senhor é Deus e não há outro semelhante a Ti. Tu és o Deus vivo, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que criou todas as coisas apenas dizendo haja e aparecia. Tu és fiel, Senhor. O Senhor é um Deus grande, o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que faz milagres, prodígios, sinais e maravilhas. E nessa noite nós estamos aqui para Te adorar, para celebrar ao Teu nome, para render louvores ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber adoração. Oh Pai, abençoa o Teu povo nesta noite, cada um dos irmãos que vieram aqui nessa noite, que seja uma noite especial e que possamos não sair como entramos, mas possamos sair daqui diferentes, possamos sair daqui tocados pelo Teu Espírito Santo, possamos sair daqui edificados pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo fique à vontade no nosso meio e venha conduzir tudo que vai ser realizado aqui, porque tudo é para a Tua glória. Abençoa, Senhor, o Teu povo, que nessa noite seja a noite de milagres neste lugar. Que o Teu povo que veio aqui, meu Pai, precisa de algo especial, que nessa noite eles possam alcançar em Ti, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, que também seja uma noite de salvação neste lugar. E em nome de Jesus, Pai, porque o Teu objetivo é salvar. O Senhor Jesus falou: eu vim buscar e salvar os que se haviam perdido. Oh Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia, tudo que aconteceu aqui nessa igreja da manhã. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem realizado no nosso meio. O Senhor tem feito maravilhas no meio do Teu povo, e nós podemos contemplar com os nossos olhos os Teus feitos. Continua, Pai, a derramar a Tua graça sobre nós, porque a Tua graça nos basta, Senhor. O Teu favor é merecido, nos basta. Nós não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado tudo. Muito obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, que tem se derramado sobre nossas vidas todos os dias, todas as manhãs. Nós queremos Te adorar, porque a Tua benignidade dura para sempre. Senhor, nos abençoa e nos prepara, Senhor, para um dia nos encontrarmos com o Senhor da glória. Que possamos estar sempre firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque sabemos que o trabalho no Senhor não é vão. Muito obrigado pelo privilégio, Senhor, de estar na Tua casa, de estar na Tua casa, em comunhão com os irmãos, juntos em um só corpo, para celebrar ao Senhor que é digno. Nos abençoa, nos guarda, em nome de Jesus que oramos. Amém, Senhor. Amém. Nós vamos cantar, convido o Diácono Oswaldinho, o hino 366, firme. Em nada ponho a minha fé, senão na graça de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Ele não posso a face ver, na sua graça vou viver, e em cada transe sem falhar, sempre hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Seguramente
capítulo 33. Vamos ler do 7 até o 11. Diz assim: Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia até a tenda, fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando-o, até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parava à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Depois, Moisés voltava ao acampamento. Mas Josué, filho de Nun, que ele servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse texto é muito lindo, porque Moisés ele fez uma tenda do lado de fora do acampamento. Como era feito o acampamento? Todo mundo fazia suas barracas naquela época, tipo um acampamento hoje em dia de cigano, semelhante. E aí fica várias barracas, várias cabanas, e as pessoas vivem ali. Só que ele fez uma tenda fora do arraial, para que aquele lugar fosse a tenda do encontro. Era onde ele ia se encontrar com Deus. Olha que interessante, que privilégio você ter um lugar reservado, um lugar especial para você se encontrar com o Senhor. E o texto diz que ali Deus descia, uma coluna de nuvem descia, representando a presença de Deus, e todo o povo no acampamento prestava adoração ao Senhor quando eles viam isso. E aí o texto diz que Deus falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Isso nada mais é do que intimidade, meus irmãos. Primeiro você tem um lugar reservado, um lugar exclusivo para encontrar com Deus. E ali você vai conversar com Ele como quem está falando com um amigo. Isso é intimidade. Isso é intimidade, é você querer estar bem perto do Senhor e ter um momento exclusivo na sua vida para Ele. Um momento reservado para Ele, para você estar com Ele, para você encontrar com Ele, para Ele falar contigo, para você falar com Ele. Aleluia. E o texto diz no final que depois Moisés saía daquela tenda do encontro e voltava para o acampamento. Mas diz que Josué, o filho de Nun, que era auxiliar de Moisés, ele não se afastava da tenda. Todo mundo ia embora, mas ele ficava lá. Ele dizia: olha, eu quero estar na presença, eu não posso me afastar. Eu não quero nem por um minuto ficar longe da presença do Senhor. E ele ficava lá, porque ele entendia que ali era o lugar que Deus falava, era o lugar que Deus se encontrava com o povo. E ele disse: eu não quero ficar longe disso. Porque Josué ele amava o Senhor. E a gente vai ver na história de Josué as consequências desse temor e desse amor dele pelo Senhor. Deus o honrou e depois que Moisés morre, Josué assume o lugar de líder do povo e Deus disse: olha, da mesma forma como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Aleluia. Deus disse para Josué: da mesma forma que eu conversava com Moisés, lembra? Passo a passo. Eu vou conversar agora contigo. Da mesma forma que eu usava Moisés, tu lembra? Eu vou te usar. Quer também, meu irmão,
pode ser usado por Deus? Busca essa intimidade. Busca isso. Busca ter essa intimidade maior com o Senhor. Porque é tudo que Deus quer de mim e de você. É que sejamos mais íntimos e estejamos mais próximos dele todos os dias. Amém? É só uma meditação para a nossa reflexão. Porque Deus ele tem muito mais para falar aos nossos corações nessa noite. Eu quero convidar o Ministério do Louvor, que vai estar produzindo os louvores nessa noite. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com cada um de vocês. Amém? Amém. Você que pode, se coloque sobre os seus pés. Nós vamos continuar esse momento de adoração. E esse momento em que Deus está conectado conosco. E nós com Ele. Vamos orar? Senhor Jesus, neste momento, Pai, eu quero colocar mais uma vez as nossas vidas diante de Ti. Em primeiro lugar, Te agradecendo por todos os Seus feitos em nossas vidas. E Deus, neste momento, continue a falar conosco, Pai. Que não seja a Mariana, que não seja o Ministério de Louvor, mas que seja o Senhor a falar com a Tua igreja. Usa-nos, Senhor, mais uma vez e venha mais uma vez, Espírito Santo, ministrar em nossos corações a Tua vontade, a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Em nome de Jesus. Queridos, neste momento eu convido você a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler juntos Isaías 9, versículos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho foi nos dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Querido, olha só que coisa grandiosa. O Velho Testamento já apontava para Jesus, o Filho de Deus. E ele diz que ele é o nosso Deus Emanuel. Deus Emanuel é Deus conosco, né? Príncipe da paz, Pai da eternidade. E eu quero te convidar neste momento a louvar a esse Deus eterno. Eu quero convidar você neste momento a entrar no Santos dos Santos e adorar esse Galileu que um dia morreu por mim e por você, para que hoje nós estivéssemos debaixo da graça do Senhor. Amém? Adore junto comigo com bastante alegria nessa noite. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E com seu sangue derramou e canta. Na guerra dolorosa entregou. Eu não mereço, mas tua graça me alcançou. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor. Eu me rendo ao teu amor.
Que a palavra diz que ele é manso, humilde de todo o coração e com amor incondicional. Porque para morrer numa cruz, para que pecadores tivessem vida eterna, é um amor que realmente João estava certo e que nem consegui descrever. Realmente não tem como. E esse Galileu, quando ele morre na cruz e grita bem alto, Tetelestai, está consumado. A partir dali, algo diferente acontece. O pastor Leomar, semana passada, falou esses alvos diferentes, esses fatos. E ali na cruz do Calvário, o Senhor, com aquele ato do Tetelestai, ele diz: está consumado, para que hoje eu e você, eu e sua casa, estivéssemos debaixo de uma bênção. A bênção de sermos salvos pela graça, a bênção de termos a misericórdia do Senhor a cada dia sendo renovado sobre a nossa vida. E hoje, eu, juntamente com o Ministério de Louvor, queremos declarar sobre a sua vida e sobre a sua casa, que essa bênção venha te acompanhar. Na tua entrada, na tua saída, em teu riso, em teu choro, que essa bênção acompanhe tu e tua casa, por onde quer que andar. Eu não sei o que está acontecendo entre você, a sua família, entre você e sua vida espiritual, mas eu quero profetizar nessa noite que essa bênção acompanhe a sua vida. Você que veio com algo familiar, eu te convido neste momento a se ajuntar perto dele e profetizar isso. Que a bênção do Senhor venha acompanhar você e a sua casa. Profetize isso nessa noite. Oh, Senhor, vem Deus. Oh, aleluia. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar teu rosto e te conceda sua graça e te dê paz. Seu rosto conceda sua graça e te dê paz. Amém, amém, amém.
seu descendente, sua família, sua casa. Essa bênção se derrame sobre a tua casa. Essa glória de Deus. Pai, vamos sonhar. Vamos sonhar. Filho, vamos sonhar. Você deixa que acompanhe o que traz, o que antes, do teu lado e em ti. É contigo, de dia e de noite, entrada, saída, em teu riso e teu choro. É contigo, 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 é contigo. Que bênção, que presença gloriosa. E por falar em presença, eu não havia combinado nada com o Marcelo. Nada. Mas existe algo sobrenatural chamado presença de Deus que faz coisas sobrenaturais acontecerem. Quero mais uma vez ler com vocês Êxodo, capítulo 3. Disney vai projetar pra gente. No verso 1 ao 6, depois nós vamos pular para o 14. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, que saiu do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Por que a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar e então, no meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus, não se aproxime. Tire a sandália dos pés, pois o lugar em que você está é terra. Pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. 14. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. É isso que você dirá aos israelitas. O eu sou me enviou para vocês. Queridos, olha que coisa grandiosa. Marcelinho, a princípio, trouxe aqui o quão íntimo Moisés era de Deus. Moisés, ele experimenta de uma glória tamanha vinda dos céus, em que ele vê ali a sarça pegando fogo, uma voz saindo dela, e a sarça não se consumia. Eu não sei se vocês já viram algum mato pegando fogo, mas rapidinho vira aquela faísquinha preta, né? Rapidinho suja tudo. Só que a sarça era diferente. A voz que saía dela era diferente. E hoje, assim como o Marcelo disse, o Senhor quer que nós sejamos como Moisés.
que nós pisemos no Santo dos Santos e que nós sejamos atraídos por essa voz que sai da sarça e que nós possamos bater no peito e dizer: eu já pisei no Santo dos Santos, eu não consigo viver em outro lugar, porque um dia na presença vale mais do que 1000, vale mais do que 1000 em outro lugar. É que um dia essa sarça ela pegou fogo e se consumiu, e aquela voz que falou com Moisés outrora fala comigo e fala com você hoje. Portanto, estejam atentos que essa voz continua a atrair cada um de nós. E querido, querida, se um dia você pisou no Santo dos Santos como Moisés, pode vir em bandejas, pode vir Satanás com seus planos, você não consegue pisar em outro lugar. Porque a presença dele nos atrai, porque a sarça pega fogo e a voz dela nos atrai. É por isso que nós queremos cantar o que a glória dele fez conosco. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que com a presença aumente. Tua presença em nós, Senhor. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha mente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei a tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do Santo dos Santos. Nós não conseguimos quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama pela glória, a glória de Deus. É cantar, fazer o fogo e não se consumiu. E agora que sai o dia canarinho, e pra toda essa pessoa até que descobriu que não tinha como não imagino. É cantar, fazer o fogo e não se consumiu. E agora que sai o dia canarinho, e pra toda essa pessoa até que descobriu que não tinha como agora, não tinha como agora,
Senhor continue operando maravilhas em nossos meios. Em nome de Jesus. Amém. Diácono Arilton vai estar ministrando o período da oferta. Livro Santo, Sagrada Escritura, és a firme palavra de Deus, que não muda, jamais envelhece, e transmite a mensagem do céu. És espelho, eterno, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Bíblia Santa, és a luz no caminho deste mundo enganoso e carnal, que ilumina meus passos para sempre, dando força e vigor eternal. És espelho, martelo, espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. És de Deus a mensagem sagrada, que proclama de Cristo perdão, e a promessa preciosa tão linda de levar-me à celeste mansão. És espelho, martelo e espada, és o amigo melhor do cristão. Livro Santo, divina palavra, fortaleza do meu coração. Amém. Amém. A paz seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos. Amém. Louvado seja Deus. A paz seja com você que está nos acompanhando aí ao vivo no nosso Instagram. Deus continue te abençoando. Eu vi que estava aí Genedi, vi Fátima, vi Zé Carlos, vi a Leandra. Deus abençoe vocês. Vocês estão fazendo falta aqui, mas que bom que vocês estão acompanhando aí. A paz seja com você também que está nos acompanhando no nosso canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Deus continue te abençoando tremendamente. Hoje é um dia especial, dia de aniversário da Bíblia Sagrada. Você que está aqui veio nos visitar em um dia certo, um dia que eu quero meditar com você em algumas coisas importantes da Bíblia. Para nós meditarmos nesse assunto, eu queria dar um tema a esta mensagem, e o tema é esse aqui, ó. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém? Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. E aí nesse dia da Bíblia, eu me fiz uma pergunta: o que eu vou falar da Bíblia? Se eu for ficar lá, né, dando estudo sobre a Bíblia, vai ficar muito cansativo para o pessoal. Então eu tenho que levar uma palavra direta, curta e grossa, como diz o dito popular. E então eu tive uma ideia. Se vou fazer 7 perguntas sobre a Bíblia, que a maioria das pessoas fazem, Homero, e com certeza você vai se identificar muito. Então, de uma forma muito prática, eu quero pensar com você em 7 perguntas práticas sobre a Bíblia. Eu queria que você não só pegasse aqui a sua parte, mas amanhã compartilhe este culto para que outras pessoas que também se fazem essas perguntas, né, possam ser tremendamente abençoadas. Mas antes disso, eu queria fazer uma orientação. Quem não estava aqui no culto de quarta-feira, e você que está em casa aí no nosso canal e não viu, de repente, volta aí no canal, na playlist Culto Devocional de Oração, e assista a mensagem de quarta-feira.
você precisa assistir aquela mensagem. Não só assistir, mas também compartilhar com os seus. Porque você vai ser muito desafiado. A não ser que você não queira. Se você, deixa eu dar uma orientação. Se você tiver alguma coisa errada aí na sua vida e você não quiser consertar, não assista aquela mensagem não, então. Continua errado, igual diz o livro de Apocalipse, né? Aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está ali purificado, purifique-se mais. Então, se você não quiser acertar a sua vida, não assista. Mas se você quiser, se você disser, não, eu não quero continuar assim, eu estou fazendo isso, eu sei que está errado, ninguém sabe, mas eu sei que está, ninguém vê, mas eu sei que está errado, assista, e se você sabe que alguém também está naquela condição lá da mensagem, mande para aquela pessoa, para que a vida dela seja impactada pelo poder da palavra de Deus, amém? Bem, a primeira pergunta antes de ler a primeira pergunta, deixa eu ler um texto aqui da palavra de Deus, que está em João capítulo 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. Quem sabe quem disse isso? Quem tem ideia de quem disse isso? Exatamente, Jesus. Jesus disse isso aqui: santifica-os na tua verdade, Pai. A tua palavra é a verdade, em meio a uma oração. Jesus estava orando pela igreja, estava orando pelos discípulos, estava orando pelos seus seguidores. E lá no finalzinho, quase no final aqui da oração, Jesus fez esse pedido ao Senhor: Senhor, santifica eles na verdade. Aí depois ele foi e afirmou: a tua palavra, Senhor, é a verdade. A igreja do Senhor precisa ser santificada, e só tem como isso acontecer se for na palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é a verdade. Bem, a primeira pergunta que eu quero fazer é uma pergunta básica e prática. São 7 perguntas práticas. A primeira pergunta é essa aqui, ó. O que é a Bíblia? Eu já me fiz essa pergunta várias vezes. Quando eu cheguei lá na igreja, em setembro de 2001, lá em Nazaré das Farinhas, vocês conhecem bem essa história. Romero, eu cheguei na igreja com um Novo Testamentozinho azul, que os gideões entregavam na escola, no ensino médio. Um belo dia eu estou lá na escola, e eu sempre fui muito respeitoso com a Bíblia, e chegou um grupo, né, na época em que esse país era mais sério, e respeitava mais a palavra, as coisas de Deus, né? Hoje não se respeita mais, hoje as pessoas estão arrancando a página da Bíblia e fazendo um monte de coisa. Mas teve uma época que era mais respeitoso. Hoje eles ficam desesperados para que a igreja pegue Bíblia e leve para o presídio. No presídio eles botam um tapete vermelho para o pastor passar, cheio de Bíblia. Mas na escola proíbe. Entenda isso aí. E aí, chegou um grupo lá na escola, com as caixas assim, e foi distribuindo na mesa de cada um. Eu peguei aquela Bíblia, a primeira coisa que eu fiz foi colocar meu nome. Coloquei lá. Meu nome artístico, por causa do teatro, já era Eliomar Paixão. Não foi Eliomar Paixão não, porque eu ganhei, ainda não estava no teatro, ainda estava na 7ª V2. Eu coloquei Eliomar Santos, na época. Que eu tinha vergonha do paixão, que tinha chateação. Aí botei lá Eliomar Santos. Mas eu não entendia nada da Bíblia ainda, até ali. Eu não sabia que tinha Antigo Testamento, que tinha Novo Testamento. Eu não sabia que ali naquele livrinho, naquela minha Bíblia, estava faltando um bocado. Eu não sabia nada. Eu só sabia que ali era a Bíblia. Eu vi escrito o Novo Testamento, e embaixo eu vi Salmos e Provérbios. E aí um dia eu me fiz essa pergunta: o que é a Bíblia? E essa pergunta é uma pergunta muito simples e muito fácil, e ao mesmo tempo é muito difícil de responder, porque a Bíblia é tantas coisas, mas dentre elas, aleluia, o que ela mais é
E o que ela é, eu colocaria em primeiro lugar, ela é a palavra viva, revelada de Deus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia é um conjunto de livros, como hoje eu fiz uma atividade. Meus alunos, Gui, você dormiu e perdeu hoje. Você perdeu até presente. Meus alunos aqui na classe, eu fiz uma atividade especial com eles acerca do dia da Bíblia. E ali, disse para eles que a Bíblia é um conjunto de livros que constitui o Antigo e o Novo Testamento. Se você contar, Homero, você vai ver que lá tem 39 no Antigo e 27 no Novo Testamento. A Bíblia também é um registro da história do povo com Deus e também a história de Deus com o seu povo. Se você ler a Bíblia, você vai ver aqui a história de Deus com o povo e você vai ver aqui também a história do povo com Deus. A Bíblia, ela é a palavra de Deus e por isso ela é a nossa bússola, é a bússola do cristão. Talvez eu e você, a gente pode até não dar tanta bola para uma bússola, mas quem está numa mata ou no mar e se perder, né, Oswaldo? A bússola faz muita falta. Entender e identificar onde é o norte, para quem não conhece, olhar as leis da natureza, o sol, as estrelas, não é coisa fácil, mas uma bússola vai facilitar o serviço. A Bíblia é assim para aqueles que nela não acreditam. Ela é a bússola do cristão. Por quê, pastor? Porque ela me aponta o caminho certo que devo seguir. É por ela que nós devemos ser direcionados. A Bíblia é o livro dos conselhos. Se você quiser ser aconselhado, irmãos, interessante, em qualquer área da sua vida, é só Marcos vir para a Bíblia. A Bíblia também é o livro das respostas dela, porque ela responde qualquer pergunta da humanidade. Não tem uma pergunta que você fizer que a Bíblia não responda. Mesmo que o problema às vezes não era nem o problema da época lá já, mas ela responde alguma coisa bem similar e vai servir para os nossos dias. A Bíblia revela as promessas de Deus. Ela revela as leis do Senhor, os estatutos do nosso Deus, o juízo do Senhor para o homem, a vontade de Deus para nós. A Bíblia é um livro que revela a vontade de Deus. Às vezes, a gente quer bem fazer a nossa vontade, mas eu sempre oriento as minhas ovelhas, e você que nos visita aqui nessa noite, você que está me acompanhando aí no canal, você que está ao vivo no Instagram. Se você quiser tomar uma decisão na sua vida, vá para a Bíblia. A Bíblia responde. Deus responde através da palavra. Você crê nisso, irmãos? Você já teve uma experiência com Deus assim? De perguntar assim: Deus, eu quero que o Senhor me responda na tua palavra, como o pastor fala lá. E Deus já respondeu. Você? Fala assim para eu saber se você já teve. Graças a Deus, um monte de gente. Você que ainda não teve, meu irmão, está na hora de experimentar. Se depare com a situação na sua vida, reconheça que você é desse tamanho e diga: Senhor, Tu és Deus. O pastor falou lá que a Tua palavra é a verdade, é a Tua verdade. Me revela na Tua palavra qual é a vontade do Senhor. E se prepare, porque Ele mostra. É impressionante. Ele mostra a vontade dEle para nós. A Bíblia registra as profecias divinas e dá testemunho de Jesus Cristo. Ela é útil para a doutrina, é excelente para a prática cristã. Por quê? Preste atenção no que eu vou lhe dizer. Sem a Bíblia não existe vida cristã. Entendeu? Sem a Bíblia não existe a vida cristã. Porque toda a vontade de Deus para nós, como cristãos, está aqui na Bíblia. Uma vez, não sei se os homens lembram, os homens aqui da igreja, quando eu era presidente dos homens, lá atrás, eu trouxe um filme para nós assistirmos aqui com o título Prisioneiros da Fé. Lembra? Era a história de 3 batistas, história real, de 3 batistas. Lembra, Jonas? Preso lá na Rússia. E presos, eles eram proibidos de ter qualquer livro, inclusive a Bíblia. E aí, Nélio, sabe o que eles fizeram? 3 cristãos batistas. Eles começaram a cochichar entre os outros presos quem sabia algum versículo da Bíblia.
E aí um falava, eu sei, o Salmo 1. E o que é que você sabe? Se recitava o Salmo 1, aí ele ia lá e escrevia. Alguém mais sabe? Outro, eu sei o Salmo 23. E recita aí para mim. E ele ia lá e escrevia. E cada um foi recitando assim o que sabia, eles foram escrevendo e conseguiram compilar ali o que foi a Bíblia para eles. A Bíblia, ela é o registro das profecias divinas, porque ela dá testemunho de Cristo. Assim como aqueles homens conseguiram ali testemunhar do Senhor para aqueles presos. Sabe o que é que aconteceu, irmãos? Toda vez que a luz entrar no meio das trevas, as trevas têm que sumir. Graças a Deus por isso. E quando a palavra começou a ser semeada ali na cadeia, não deu outra. Vários detentes começaram a se render a Jesus Cristo. Várias pessoas que estavam presas, mesmo presas, se sentiam livres. Porque esse é o poder da palavra. A palavra liberta. Aleluia! Mas a palavra também, ela é pura, ela é verdadeira, é perfeita, é preciosa, viva e eficaz. Olha o que é que diz o texto de Provérbios, capítulo 30, versículo 5. Acompanhe aí, ó. Cada palavra de Deus é comprovadamente o quê? Pura. Ele é um escudo para quem nela se confia ou se refugia. O Senhor é um refúgio para quem na palavra dele se refugia. Ela é pura, ela é eficaz. O apóstolo Paulo chegou até a dizer que a palavra do Senhor é como uma espada de dois gumes. Ela corta, penetra até a alma do homem, onde ninguém consegue chegar. E por isso que ela estremece as estruturas da humanidade. Tudo isso e muito mais é a Bíblia. Entendeu, Mero? Pegou aí? Depois você assiste de volta lá no canal, tá bom? O que é a Bíblia? São todas essas coisas. A segunda pergunta que eu quero fazer para vocês e pensar com vocês. Põe na tela. Aí, essa é boa demais. A segunda pergunta é: se a Bíblia é a palavra de Deus, por que então que ela é tão rejeitada? Se a Bíblia é isso tudo e muito mais que eu falei, por que há tanta rejeição na Bíblia em nossos dias? Boa pergunta. E eu vou tentar responder para você. Primeira coisa que eu coloquei aqui. Porque a vontade de Deus é, na sua maioria esmagadora, diferente da vontade humana. Entenderam? A Bíblia hoje, queridos, no ano 2023, não sei em que ano você vai estar assistindo essa mensagem, mas pode estar passando o tempo que for. A Bíblia é tão rejeitada pela maioria esmagadora dos homens, porque naturalmente, na maioria das vezes, a vontade de Deus contraria a vontade do homem. Deus quer uma coisa, Deus propõe algo para a humanidade quer outra. Por exemplo, Deus amou que você veio na igreja hoje. Ele te convidou para vir. Mas talvez você não quisesse vir. E em tantas outras oportunidades, Ele também te chamou e você não veio. A vontade de Deus é que você viesse. Talvez a sua vontade foi não vir. Talvez surgiu outras situações que quase você não veio. Em outros momentos da vida, isso pode acontecer e isso ainda vai continuar acontecendo, infelizmente. Quantas vezes isso aconteceu comigo e com você? A gente queria ir para a igreja, aí aparecia um aniversário de nada, aí aparecia um churrasco não sei aonde, aí apareceu não sei o que, para nos tirar do caminho do Senhor. A vontade de Deus nem sempre é a vontade do homem. Esta é uma das coisas. A segunda é que a Bíblia conduz o homem a fazer o que é certo, mas o homem sempre tende a querer fazer o que está errado. A Bíblia é tão rejeitada porque
ela nos convida a ter uma vida regrada em Deus. E as pessoas não querem ter uma vida regrada nem pelos pais, quanto mais pelo Senhor. Que é mais, puxa mais ali a nossa, né? Puxa mais ali na correção do que até os nossos pais. A Bíblia ela é tão rejeitada porque ela nos convida a viver uma vida sem a pecaminosidade. Apesar de sermos pecadores, a Bíblia entende que somos pecadores, mas ela nos proporciona o tempo todo a não viver uma vida de pecado. Por isso que ela é tão rejeitada. Porque o que é que o homem quer? Viver uma vida pecaminosa. O homem quer viver do jeito que ele quiser. O homem detesta ter limites. E uma coisa que Deus logo coloca quando a gente vai se aproximar dele é o quê? Limites. Para tudo Deus coloca limites. E o homem não quer saber de limites. Por isso ela é tão rejeitada em nossos dias. A Bíblia nos orienta a fazer uma coisa que o ser humano detesta, a renunciar a si próprio. Quem quer viver se renunciando, cara? Quem é que quer viver uma vida de renúncia? Pois a primeira coisa que Jesus nos fala quando Ele nos chama é o quê? O que, Oswaldinho? Você quer me seguir, meu filho? Venha, pega a sua cruz ali e segue. É a primeira coisa que Jesus... Aí a primeira coisa que o pecador quer ouvir? Não. Por isso tem tanta gente que ouve mensagem, ouve pregação, ouve um pastor, ouve outro, ouve o testemunho de um, ouve o testemunho de outro e nunca se entrega para Jesus. Por quê? Porque as coisas dessa vida vai aprisionando a pessoa ali, ó, e vai esgargalando ela no pecado, e a Bíblia fica orientando ela a viver uma vida santa, uma vida separada, uma vida cristã. Não vai dar certo. Por isso a Bíblia é tão rejeitada em nossos dias. Enquanto Mary estava conduzindo o louvor ali, eu viajei numa história nada a ver e fiquei pensando. Eu me lembrei do Luciano, do Zezé de Camargo e Luciano. Zezé de Camargo e Luciano, não sei se vocês sabem, a dupla se desfez porque o Luciano quis ir para a igreja. E começou a ir para a igreja, e começou a querer parar de cantar, começou a ficar incomodado de cantar o amor. Eu quero falar agora do amor de Deus. E aí os dois se chatearam lá por causa disso e você não está na igreja. E aí uma pessoa, um repórter passou uma vergonha retada um dia desse, chegou no meu aplicativo de notícias, essa coisinha assim, eu fiquei curioso e abri para ler. E aí foi até engraçado na hora. O repórter chegou para ele fazendo uma pergunta de aniversário da dupla e perguntou para ele: Luciano, qual é a música que você cantaria hoje até morrer? Ou se você tivesse os seus últimos momentos de vida, qual era a música que você gostaria de morrer cantando? Aí ele parou assim e pensou: a música que eu gostaria de cantar até a morte? Aí ele sim. Ele achou que ele ia dizer o amor, qualquer outra dessas músicas, né? Aí ele cantou um trecho assim, ó: ó quão cego eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. A cara do repórter, o cara ficou pálido, sem graça, sem saber o que fazer. Aí Luciano disse: você perguntou a música que eu gostaria de cantar até morrer, é essa aí. Tá bom, amigão? Tchau! E saiu assim, o repórter ficou tudo sem graça. Eu falei: toma! Pois é, meus irmãos, quando a palavra de Deus ela vem, impacta o nosso coração, impacta a nossa vida, a gente não consegue mais fazer aquilo que nos afastava de Deus. E o Luciano disse: eu não quero mais. Eu agora quero servir a Deus, eu agora quero andar perto do meu Salvador, que eu andei tão longe. Por isso, meus queridos, ela orienta que a gente renuncie a nós mesmos. E aí Lucas, no capítulo 9, versículo 23 e diante, é o texto que o Oswaldinho citou. Jesus, ele nos convida a viver uma vida de renúncia. Irmãos, isso não é algo simples, né, de se fazer, mas é uma orientação do Senhor Jesus. Olha o que o texto diz. Jesus dizia a algumas pessoas, Jesus dizia
A todos. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz, não é de vez em quando, não é de domingo em domingo, não é de quarta em quarta, é todo dia a sua cruz e me siga. Por quê? Continua. Porque quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, esse a salvará. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Vocês sabiam que esse aí é o versículo que fez com o nosso irmão Matos Nascimento, na década de 90, sentado num avião, alguém entregou um folheto para ele com esse texto. Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Foi através desse versículo que Deus resgatou o irmão Matos Nascimento. Muito bem. E por fim, a Bíblia. Se a Bíblia é a palavra de Deus, por que ela é tão rejeitada? Porque ela nos impulsiona a amar o inimigo, dar sem receber nada em troca. Ela nos impulsiona a ser fiel no matrimônio, e ela nos promove uma aliança até a morte com o outro no casamento, etc, etc, etc. Quem é que está no mundo e quer isso? Quem é que está no mundo e quer ter só uma mulher, só um homem? Quem é que está no mundo e quer estar numa hora dessa, 8 horas da noite, numa igreja, e não numa balada, numa festa, para lá de Bagdá já, tomando Leão do Norte? Não é? Tiotina. Pois é. Né, Jonas? Há alguns anos, onde é que você estaria uma hora dessa, Jonas? Já estaria para lá de Bagdá, né, Miguel? Vocês já imaginaram alguma vez para lá, Cida ali para lá de Bagdá? Cida já esteve para lá de Bagdá, né, Cida? Só fazia rir, dava risada com uma beleza. Jonas, quanto mais bebia, mais a careca brilhava. Não é, Jonas? Mas alguns anos depois, Jonas foi alcançado pela graça do Senhor. E para a honra e glória do Senhor, ele não vai mais para lá de Bagdá. Agora ele só vai para Nova Jerusalém. Aleluia! Oh, glória! Pois é, meus irmãos, eu e Marcelo Antunes, a gente também andava para lá de Bagdá. Agora imagine o boi baiano, eu e Marcelo aí, eu não vou nem lembrar. Não vou me lembrar não, vamos pular essa parte aí. Meus amados irmãos, esse mesmo Marcelinho fica gritando aleluia aqui, se gostava de cantar as músicas de Laírto e seus teclados, aquelas músicas de, sabe, de todo cotovelo. Pois é, mas agora ele só louva o nome do Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Por essas e muito mais, meus amados irmãos, a Bíblia é tão rejeitada, é tão odiada no mundo, porque ela nos aponta para fazer a vontade de Deus, para viver uma vida de renúncia, e o mundo não quer. Aliás, as pessoas hoje agora estão com aquelas ideias de que quem manda em mim sou eu sou o dono da minha história, eu que sou o dono da minha vida, não sei o quê. Não quer regra de nada, quer viver como se fosse uma anarquia, assim, eu faço o que eu quiser, ninguém, enfim, né? E isso chegou na igreja, tá, irmãos? Infelizmente isso chegou na igreja. E o pastor que quer bater o pé e dizer aqui não é assim, sofre. O pastor que vai bater o pé para dizer não, aqui a gente vai guardar a palavra, o pastor sofre. E o êxodo acontece, né? As saídas, né? E levas, e vão indo para aquelas igrejas que não tem problema nenhum, isso não tem problema nenhum aqui, e assim vai. Terceira pergunta. Vamos lá, vou dar uma acelerada aqui. Terceira pergunta. Se a Bíblia é um livro sagrado, por que ela tem tantas histórias perversas e com mais erros do que acerto dos seus personagens? Outra boa pergunta, não é? Se a Bíblia é um livro sagrado, tinha que ter coisa só sagrada, só santa, só. Os judeus, eles têm um respeito tão grande pela Torá, que é o Antigo Testamento, né, a lei e os profetas, que eles usavam até um nome, esqueci agora. Eles usavam uma varinha assim, ó, que tem uma mãozinha na ponta,
para tocar ali na Torá, porque eles não se sentem dignos nem de tocar ali na Bíblia, nem de tocar nas páginas da Escritura. Então eles vão lá com aquela varinha e passa a Escritura, as páginas da Bíblia. Pois é. Só que esse livro sagrado, que requer tanto respeito, o que acontece com ele? Ele traz tantos erros, e mais erros do que acertos dos seus personagens. E isso tem uma razão. A primeira razão é porque, justamente para ser humana, a Bíblia é um livro sagrado, mas é um livro humano. A ideia de Deus, sendo um Deus divino, é se relacionar com o homem de uma forma humana, com uma linguagem acessível. Imagina, irmãos, a gente passaria a noite inteira aqui tentando decifrar quem é Deus e não tem teologia que explique isso. Como tem a música que diz, né? Teologia para explicar e não sei o que, não consegue. Ninguém consegue explicar completamente Deus, não é isso? Então imagine esse Deus grandão do jeito que é, se apresentasse para a gente dessa forma. Nós nunca iríamos entendê-lo, nós nunca iríamos compreendê-lo. Então a Bíblia justamente aparece dessa forma humana, e esta é mais uma prova do amor de Deus. Ele não nos ocultou nada, para que tenhamos como exemplo todos os erros desses nossos amados irmãos do passado, e não façamos o mesmo. Resumindo, eu gosto de dizer o seguinte: a Bíblia é um livro de denúncia. A Bíblia escancara o erro de quem errou, escancara o acerto de quem acertou, para que seja modelo e exemplo para todos nós. A gente esconde, mas Deus revela. Por isso, o próprio Davi falou um dia: olha, eu cheguei à conclusão de que se eu ocultar o meu pecado contra Deus, eu não serei perdoado. Mas se eu confessar, eu encontrarei misericórdia. A Bíblia é um livro de denúncias. E apesar de ser um livro divino, Deus se relaciona conosco de uma forma humana. Pois nós jamais suportaríamos entrar na presença do Deus Santíssimo como Ele é. Nós já vimos um texto aqui que Marcelo trouxe em Êxodo, no capítulo 20. Acompanhe comigo, ó. Você vai ver que era tremendo mesmo. Êxodo capítulo 20, do versículo 18 ao 21, nós vamos ver um relato das próprias pessoas falando de estar na presença de Deus. Olha o que eles disseram aí, ó. Olha o que eles dizem aí, ó. Vendo-se o povo diante de todos os trovões, e dos relâmpagos, e do som da trombeta, e do monte fumegando, todos tremeram assustados, ficaram à distância. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos. Moisés disse ao povo: não tenham medo. Deus veio prová-los, para que o temor de Deus esteja em você e os livre de pecar. Mas o povo permaneceu à distância, ao passo que Moisés aproximou-se da nuvem escura que Deus se encontrava. Moisés se aproximava de Deus, o povo se afastava de Deus. Por quê? Porque Moisés vivia uma vida separada para Deus. Para se aproximar de Deus é preciso renunciar, viver uma vida que agrade a Deus. Se não viver, realmente tem que se afastar, porque a presença de Deus ofusca todo o pecado, não é compatível. Por isso, o próprio povo disse: Moisés, vou chegar para trás, porque eu sei que se eu ficar aqui na presença de Deus, nós vamos morrer. Fala você com a gente, tá? Você vai lá falar com Deus, depois vem cá e fala com a gente, senão a gente vai morrer. Por tudo isso, irmãos, a Bíblia é um livro sagrado, e ela nos mostra os erros e os acertos das pessoas, para que a gente aprenda com eles. Quarta pergunta: de que forma o conhecimento sobre Deus era repassado entre os homens antes da Bíblia existir? Essa faixa eu já falei para vocês várias vezes. Sabiam, Mero, que um tempo atrás
teve um momento da história que não existia a Bíblia, e a pergunta interessante é: e quando não existia a Bíblia, como é que a gente falava de Deus? Porque hoje o pastor vai pregar, o que é que o pastor faz? Vamos abrir a palavra de Deus. Abre a palavra de Deus, lê o texto, explana e explica para a igreja. E quando não tinha a Bíblia, como é que era? Aí, João, pega de novo essa aí, João. Voltemos à ideia da sua responsabilidade com Noa agora. Aí era necessário o sacerdote do lar. Todos vocês que são casados aqui, ó, todos, e são homens, podem até se acovardar e não assumir a posição, mas a Bíblia diz que vocês são o sacerdote da casa de vocês. Sempre foi responsabilidade do homem da casa falar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e transmitir os ensinamentos desse Deus para a sua mulher e os seus filhos. Os seus filhos, por sua vez, que aprenderam com seus filhos, com seus pais, agora ensinariam aos seus filhos. Aí isso dá-se o nome de tradição oral. Pegando aqui a ideia do João ali, de Carine. Jonas aprendeu com o pai dele, ensinou para Carine, Carine e João agora ensinam para Noa, e Noa ensina para os seus filhos. A mesma ideia serve para o Ravi, em relação ao Reginaldo pai, Reginaldo filho e o Ravi. E assim sucessivamente. Portanto, se há nesta igreja alguma ovelha minha aqui, que não é sacerdote do seu lar, ou que está viajando na maionese nesse aspecto, tome o seu lugar hoje. Pastor, e eu que não sou casada, sou viúva, sou solteira ainda, seja lá o que for, minha irmã, enquanto você ainda é solteira, seja você a sacerdotisa da sua casa. O que não pode é a sua casa não ter uma referência de Deus lá. Amém? Você aprendeu isso, hein, Marcos? Nesse aspecto, você é o sacerdote da sua casa. Então, era passado de pai para filho, de geração em geração. Quinta pergunta. A quinta pergunta é: qual a importância da leitura da Bíblia? Esta aqui, a maioria dos cristãos sabem de cor. Mas não tem aquela coisa, fazer igual os capixabas agora, não tem aquela coisa que a gente sabe, mas precisa alguém nos falar? Precisa alguém ficar todo dia, por exemplo, a gente sabe que tem que, né, mano, forrar a cama quando levanta, senão a mãe vai brigar com a gente. Por que a gente continua no forrando a cama? A mãe continua falando a mesma coisa todo dia, a mesma coisa é a palavra de Deus. Gente, a importância da leitura da Bíblia é, primeiro, o cristianismo é considerado uma religião do livro, porque a sua base é fundamentada na fé e na Bíblia. Então a primeira coisa que você precisa lembrar, há alguns anos atrás, os crentes eram considerados e chamados os homens, ou as mulheres, ou o povo do livro. Porque uma referência de uma pessoa cristã, há muitos anos atrás, era de carregar um livro de capa preta na mão. Hoje, não é mais. Até porque hoje, com as Bíblias digitais, né? Pouco, sobretudo os jovens, né? Já não gostava. Nada contra os jovens, tá, meu? Mas os jovens é quem se adapta logo, né, a essas novidades. E aí pronto, a Bíblia está ali no celular, então não precisa mais carregar a Bíblia. Mas a Bíblia, ela é o livro de regra, fé e prática dessa religião do cristianismo. Portanto, é necessário que os cristãos carreguem a sua Bíblia. É necessário que o cristão ame a sua Bíblia. É necessário que o cristão estude a sua Bíblia. Isso é no sentido de carregar mesmo, vestir a camisa. Segunda coisa, ela é o único livro que o autor está presente quando a gente lê. Tem vários livros que eu já li. A maioria dos livros que eu já li de teologia, todos já são mortos. Mas a Bíblia é interessante porque é o único livro que passa ano entra ano, geração em geração, em que você lê e o autor está vivo e está presente na hora que você lê. Por quê? Porque quem escreveu a Bíblia, apesar de Deus ter usado 40 homens, mas a Bíblia é a palavra de Deus.
Por isso, quando você lê, o autor está ali presente. Graças a Deus por isso. E melhor se aprende e entende o que está escrito quando nós temos um bom professor. E o Espírito Santo é o melhor professor que existe. Então aí nós temos duas coisas. Está vindo? Nós temos o melhor professor e temos o autor, enquanto a gente lê a palavra de Deus. A segunda, a terceira coisa, ela nos torna sábio e nos capacita para toda a boa obra de Deus. Por isso que é importante ler a Bíblia. Eu já disse para vocês várias vezes, vocês querem ser inteligente? É fácil, pega um monte de livro, estuda, faz um monte de curso, mas se você quiser sábio, só tem uma forma. Se você quer ser sábio, Fábio, você precisa ser leitor diário da Bíblia Sagrada. Quarto, quinto, além de tudo isso, os cristãos são responsáveis por propagar a mensagem bíblica, porquanto será necessário conhecê-la para que se tenha êxito nessa missão. Último ponto dessa pergunta: por que é importante ler a Bíblia? Porque nós, a Igreja de Jesus, seja ela qual for, sendo a Igreja de Jesus, nossa é a missão de propagar a Bíblia. Aí eu te pergunto, como é que a gente vai propagar a Bíblia se a gente não conhecer a Bíblia? Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não sei? Como é que eu vou vender um produto? A primeira coisa que eu faço, mas eu faço de gozação, né? Porque os vendedores têm essa técnica, né? Se você vai comprar um celular e o vendedor está querendo te vender o celular, a primeira coisa que ele diz é o quê? Inclusive o meu é desse. Aí eu pergunto para o vendedor: o seu celular é esse aí? É desse aí? Ele é. Aí se ele disser que é, ele cai na minha armadilha. Eu falo: cadê? Deixa eu ver. Aí ele é obrigado a tirar e me mostrar. E às vezes não era. O cara está vendendo um plano lá de uma operadora X, e aí eu pergunto: o seu plano é X? É claro que é. Eu falo: cadê? Me prove aí. Pois é. Quanto mais se conhece, mais você tem propriedade para explicar, para dizer, para vender, seja lá o que for. A Bíblia é a mesma coisa. Como é que a gente vai propagar a mensagem de Deus que os anjos fizeram? E Deus falou: não, é a igreja que vai fazer isso, se a gente não conhecer. Aí, meus amados irmãos, olha o que diz Oséias, capítulo 6, versículo 3. Eita, Oséias, profeta ousado. Escreveu um pequeno livro, mas deixou uma frase linda para a igreja, que é esta aqui: conheçamos e esforcemos-nos em continuar em conhecer o Senhor. Irmãos, você já conhece a Deus? Se você já conhece o Senhor, se esforce em continuar conhecendo. Porque eu lhe digo uma coisa: para o mais novo ou mais velho que está aqui, vocês vão morrer e não vão conhecer Deus plenamente, porque Ele é muito maior do que aquilo que eu e vocês podemos pensar. Partindo para o fim, sexta pergunta. A sexta pergunta é: como é que devemos estudar a Bíblia, pastor? Como é que a gente deve estudar a palavra de Deus? O Senhor está dizendo aí que é importante ler. O Senhor disse aí nessa quinta pergunta que qual é a importância da leitura. Mas como é que a gente deve fazer essa leitura? Como é que eu devo estudar a Bíblia? Essa é uma pergunta que eu me fiz lá atrás. Porque quando eu pegava a Bíblia, eu ficava todo perdido quando eu cheguei na igreja. Primeira coisa que eu lhe digo: você deve estudar a Bíblia, irmão, diariamente, sistematicamente, com tempo de qualidade, sem essa pressa que você tem para tudo. Reserve um local para fazer isso, como cantou aqui Melody. Pegue recursos adicionais, como um dicionário bíblico, como um livro de devocional, um mapa bíblico, umas chaves bíblicas para que te leve a outros textos que você possa entender, e tantas outras dicas que eu poderia te dar. E na minha apostila que eu fiz aqui, eu falo sobre isso mais aprofundado. Uma outra coisa que você precisa fazer é ter prazer e fazer esse estudo com alegria. Irmãos, se você sentar para ler a Bíblia por obrigação, está fazendo da forma errada. Faça isso com prazer. Jeremias falou isso, que ele tinha prazer em ler, em comer a palavra do Senhor. O Salmos capítulo 1, versículo 2, diz isso aqui para mim e para você, ó. Salmo 1,
Versículo 2. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ao contrário, ele tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei ele medita de dia e de noite. Todos os homens que serviram a Deus na Bíblia, irmãos, eles tinham essa prática constante. Davi até disse que meditava na lei do Senhor de dia e de noite, como vimos. O próprio Deus orientou que guardássemos a palavra dele como tábua em nossos corações, na tábua dos nossos corações. E por fim, e uma última coisa muito importante, devemos meditar na Bíblia, não com o intuito de buscar apoio para as coisas que a gente quer, para as nossas próprias ideias, e sim procurar sinceramente absorver e entender a real vontade de Deus para nossas vidas. Irmãos, às vezes eu subo aqui para pregar e eu me lembro de que quando eu ia fazer algumas coisas, eu perdia o tempo, eu perdia a hora. E às vezes eu sinto, e você também, o pessoal que está acostumado a pregar, sente uma certa impaciência, aquela agonia, aquela vontade do culto terminar logo, de ir embora. Não é prazeroso ouvir. A humanidade hoje não tem mais prazer em ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra, aliás, meus irmãos, deixa eu radicalizar logo o negócio aqui. Não tem coisa mais chata para esse mundo hoje do que ver um pastor falar 30, 40, 50 minutos, uma hora. Não tem coisa mais chata do que ouvir uma pregação. Ainda mais se a pregação for como essa aqui, que fica nos insistindo em mudar, ou uma pregação que seja uma denúncia, que a gente está errado, que a gente precisa se arrepender. Não tem pregação mais chata do que essa para quem não está interessado. Como dizia Lázaro dizia isso: quando uma pessoa não quer ouvir de Jesus, não tem conversa mais chata do que essa. Não tem uma conversa mais chata entre duas pessoas se um quiser falar de Jesus e o outro não quiser ouvir. Pois é, meus irmãos. Mas eu digo para você que sentar para ouvir a palavra de Deus, você deve se deliciar como se estivesse comendo uma pizza. Os irmãos que pregam aqui vai entender bem. Você já observou o que é que eu faço quando alguém está pregando aqui? Qualquer um dos pregadores aqui da igreja, ou quando vem um pregador de fora, você já viu o que é que eu faço? Eu venho aqui para o primeiro banco e fico com o olho vidrado na mensagem. Porque fazer o que eu estou fazendo aqui agora, irmãos, ter a responsabilidade de subir aqui todo domingo e pregar a palavra santa, pura, sem invenção, sem moda, não existe coisa mais difícil do que isso. A coisa mais fácil do mundo é montar uma palestra. Isso é fácil, isso eu faço assim, ó. Qualquer um que sabe ler, que é inteligente, vai na internet, rapidinho, sobre a internet você faz uma palestra sobre qualquer coisa. Mas debruçar diante do joelho e dizer assim: Deus, me dá uma palavra para a tua igreja. Deus dá a palavra, você sentar ali, preparar a palavra, ter aquele momento com Deus. Irmãos, esta é a coisa mais difícil do mundo. Porque existem dias que você vai na Bíblia lá, vai na Bíblia cá e fala: meu Deus, o que é que eu vou pregar? O que é que eu vou pregar? E você precisa ter um momento com Deus mesmo. Diz assim: Deus, me dá a palavra para que eu pregue. Isso não é brincadeira, não, irmãos. Isso é algo muito sério e tem que ser levado com a mesma seriedade. Portanto, como é que a gente deve ler a Bíblia? Deve estudar a Bíblia com toda a seriedade deste mundo. Por quê? Porque nós devemos meditar na Bíblia não com o intuito de buscar apoio para coisas que a gente quer. A gente tem que estar atento e preparado para ouvir a vontade de Deus. Quando eu falo disso, eu me lembro de André, um moço que foi meu padrinho de casamento. Ele uma vez me contou uma experiência assim, que ele pediu a Deus que falasse com ele na palavra, igual eu falei com vocês, e Deus falou com ele uma coisa totalmente contrária ao que ele queria, e ele ficou perturbado com aquilo. Isso acontece também nos nossos dias. Cuidado, para que você esteja pronto para ouvir o não de Deus.
E por fim, para a gente ir para casa descansar, sétima pergunta: o que é que falta ainda para toda a Bíblia se cumprir nas nossas vidas? Se cumprir aqui na humanidade? O que é que falta? A gente está vendo que tem um monte de coisa acontecendo, né? A gente fica se perguntando assim: meu Deus, o que é que falta? Se a Bíblia é a palavra de Deus, é a verdade, é isso tudo mesmo, o que é que falta? Irmãos, a Bíblia ainda não se cumpriu por completo, porque todos os propósitos de Deus ainda não foram cumpridos. O mundo ainda não foi completamente evangelizado. Por isso, a porta da graça ainda se encontra aberta. Jesus respondeu essa pergunta para a gente. Mateus capítulo 24, versículo 14, e eu encerro com esse texto, diz assim: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, essa é a última coisa que falta acontecer, é toda a terra ser evangelizada. Ué, pastor, mas com a internet aí hoje, será que nem toda a terra foi evangelizada? Não. Tem muita gente que ainda não ouviu falar de Jesus. Tem muita gente que ainda não entendeu a proposta de Jesus. Alguns já ouviram até falar, mas a maioria ainda não entendeu, ainda não foi apresentado o plano de salvação. Por isso, meus amados irmãos, a Bíblia toda ainda não se cumpriu, mas esse dia está perto. Ele vai chegar. E que eu e você esteja pronto para ser pego de surpresa por Jesus. Jesus vai chegar na nossa vida, na minha e na sua. E aí, o que é que você tem preparado? Que Deus em Cristo te abençoe. Se você está aqui nos visitando, ouviu essa mensagem, você que está em casa, no nosso canal, está aí no Instagram, e você que está aqui, vou lhe perguntar uma vez só: você entendeu a importância da palavra de Deus na sua vida? E você quer permitir que o Senhor se faça presente na sua casa, na sua vida, na sua história? Você quer que Deus, através das Sagradas Escrituras, mude completamente você, toda a sua estrutura, toda a sua família? Eu te faço uma pergunta: você quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador? Quer viver na presença de Deus e viver a Bíblia para sempre, até Jesus voltar? Se você quiser, eu vou te pedir que faça um sinal assim para mim: pastor, eu quero, e a partir de hoje eu quero ser uma nova criatura, eu quero guardar a Bíblia, eu quero viver para Deus. Eu quero ser mais um desses aí que Jesus falou: venha, negue-se a si mesmo. Estou preparado. Quer? Amém. Se você não quer ou não se sente preparado ainda, eu quero te fazer um convite. Jesus veio para aqui, para a terra, com um propósito, e domingo que vem nós vamos contar essa história. Como é que foi? Para que ele veio? Eu sei que você até já sabe que ele veio para morrer pelo pecador, mas domingo você vai entender melhor, mais detalhado. Domingo vem cá, 7 horas, chegue cedo, tá? Porque domingo a igreja vai lotar, e aí você não precisa ficar procurando lugar. Domingo é o nosso Natal. Deus te abençoe. Antes de orarmos, quero dar aqui algumas orientações. Ainda tem alguns poucos panetones ali, R$25, para abençoar a nossa Cristolândia. Por favor, pegue ali o seu, com o Cleiton, que está ali. Temos o de frutas e o de chocolate. Todos dois é o mesmo valor. Segundo aviso, esteja orando por meu bem. Ela não estava aqui de manhã e nem agora à noite, porque ela está no Rio de Janeiro. Ela vai chegar hoje de madrugada, estarei indo buscar ela lá no aeroporto. Ela está foi ao trabalho, né? Luana trabalha, para quem não sabe, ela é assistente social do grupo Espro. É uma empresa, como se fosse o Senac, só para vocês entenderem, daqui do Rio de Janeiro, e tem um polo aqui no Espírito Santo. E a assistente social responsável pelo polo daqui é ela. E aí ela está lá com a equipe todo ano. Eles mandam, né, buscam ela, e ela está lá, e tenho certeza que ela está tendo momentos maravilhosos ali. Eu já estou com saudade da Lega Aberta. Que Deus em Cristo traga ela em paz e em segurança. Sábado. Ah, tá. Boa.
sábado que vem teremos um recital aqui na igreja. Um recital é o resultado de aulas de música e você é nosso convidado especial a partir das 7 ou 7h30? 7? Júnior, Reginaldo Júnior. O recital é 7 ou 7h30? 7. Às 19 horas, o recital aqui na igreja. Traga um convidado, você vai ver que vai ser uma festa linda, sábado. Aí no domingo, à noite, de manhã nós vamos ter EBD normal e à noite o culto da cantata de Natal. Hoje eu convidei uma pessoa que eu nunca convidei na Ilha das Flores, irmãos. Tomara que ele venha. Se ele vier, eu conto para vocês quem é na hora da mensagem. Estou torcendo para que ele venha. Faça a mesma coisa. Convide alguém que você nunca convidou. Quem sabe essa pessoa venha conhecer a história de Jesus. Tem mais alguma vez que eu preciso dar, irmãos? Meus diáconos, me ajudem. Segunda-feira tem a continuidade do estudo da classe que vocês pediram e Léo se levantou disponível para dar. Já teve 2 aulas, então segunda-feira, 7 horas, aqui na igreja. 30? 7h30? 7h15? 7h15. 7h15, segunda-feira aqui. Amém? Para o terceiro encontro. Mais alguma? Não, né? Então bora para casa. Bora, vem comigo. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, graças nós te damos pela tua palavra. Obrigado por essa 1h30 que passamos aqui adorando o teu nome. Foi lindo, Senhor. Foi tão bom falar com o Senhor. Foi tão bom ouvir a mensagem do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos despertou e nos fez aprender ainda mais um pouco, mais uma partícula de aprendizagem acerca da importância da tua palavra, que é a palavra do Senhor. Tua palavra é a verdade. Santifica-nos, Senhor, na tua verdade, Pai. Como pediu e intercedeu por nós o Senhor Jesus. Deus, nos dá amanhã, Pai, um dia na tua presença. Nos abençoa para a honra e glória do teu nome, Pai. Que essa semana seja uma semana de vitória da parte do Senhor. Que todas as dificuldades que sobrevier sobre nós, que o Senhor vá na frente e peleje por nós. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, porque hoje nós comemoramos o dia da Bíblia Sagrada. E que a Bíblia Sagrada seja uma regra de fé e prática para mim, pastor, e para todas as minhas ovelhas e amigos que estão aqui presentes, aqueles que estão à distância, nos assistindo, que eles possam viver a tua palavra a cada dia. Assim te oramos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, coloque a sua mão sobre o seu coração, por favor. Que o amor de Deus, Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém.